aí, gente, bora pra mais um dia. Agora, finalmente em Yerevan. Segunda-feira é o dia que os museus fecham. Por isso que eu fui pra Bragarni, do templo. E agora eu quero ir num museu que fica um pouco afastado do centro. Aí tem que pegar um ônibusinho aqui. Tem acho que 4 tipos de transporte público. Tem o metrô, que é pequeno. Tem o ônibus normal, tem um ônibus nesses, sei lá, elétrico. Que foi o que eu peguei no outro vídeo. E tem tipo uma vanzinha, que é muito doida, que acho que é o mais comum. E eu acho que é essa que eu tenho que pegar hoje. Aí pego ali na frente, eu acho. E hoje o dia tá bom também, né? Que saiu esse sol, tá até meio aberto. Aqui nem tanto. Mas já tô morrendo de calor, né? E com esse casaco aqui já vou ter que tirar. Tá ali. Não sei por que eu tô andando rápido, mas cansei. Tô começando a questionar a informação da internet, que eu tô aqui há um tempão e não tá passando onde eu preciso. Tá, demorou muito, acabou que eu não peguei a vanzinha, peguei o ônibus normal. E não é nenhum dos dois que eu vi na internet. Perguntei ele no ponto, aí me ajudaram a achar isso aqui. Vamos ver se chega lá. Esqueci de falar, custou 100 o ônibus. Acho que esse é o transporte público mais barato que eu já vi. E aqui é o início da praça. Isso aqui parece que é um centro esportivo gigante. Como gostam de uma escada nessa cidade. Então vamos lá, né? Muita escada. Aqui em cima é assim. Espero que dê pra dar a volta toda. Aqui dei a volta. E do lado de trás é aqui, caminhando pro lugar que eu quero. Olha que linda que tá essa árvore aí de outono. Eu acho que eu nunca tinha visto. Eu nunca viajei pro norte no outono. Então eu nunca vi essa troca de folhas. E ali aquela pontinha ali é o memorial às vítimas do genocídio armênio. Bom, esse aqui é um museu. Dá pra ver? Acho que não. Uma das partes do complexo é o museu. Bom, e o que foi o genocídio armênio? Então, para contextualizar um pouco, voltando lá para trás, a Armênia foi o primeiro estado, não dá para chamar bem de estado, mas o primeiro país assim a ter o cristianismo como religião. Lá pro século, acho que 2 ou 3, não sei. Muito disso porque já na cultura, eu esqueci o nome dos povos que viviam aqui, mas eles cultuavam muito o Monte Ararat. O Monte Ararat, não sei se vai dar pra ver, mas é esse aqui na frente. Imenso, imenso. Pra quem não sabe, como eu não sabia, o Monte Ararat foi onde a Arca de Noé parou depois do dilúvio. Então, antes, né, do cristianismo, os armênios aparentemente já acreditavam, né, que a civilização deles tinha vindo do Monte Ararat, e depois disso meio que, né, agregou esse elemento ao misticismo. Né? Tipo, os armênios são descendentes diretos de Noé. Então, só fazendo essa localização como os armênios como um povo cristão. Isso é importante porque 1000 anos depois disso, a Armênia começou a foi anexada pelo Império Otomano. O Império Otomano sempre lembra-se da Turquia, né? Era o Império Islã, reinado por um sultão, mas era um império multiétnico e multirreligioso. Tinham outras religiões que tinham alguma liberdade, mas não era tanto. E no século XIX, o Império Otomano já era um império meio falido. Na Europa ele era chamado do homem doente da Europa. O otomano era o que já estava meio capengando. Na segunda metade do século XIX, como eu falei em outros vídeos, a Sérvia consegue independência, a Bulgária, acho que a Albânia também, a Bósnia anexada pelo Império Austro-Húngaro. O Império Otomano já estava perdendo territórios, perdendo força. Pelo que eu entendi direito, com essa crescente dos nacionalismos, essa crescente dos nacionalismos que tomou conta da Europa no final do século XIX, também aconteceu no Império Otomano, principalmente com o sentimento de panturquismo. Todos os povos turcos, né? Os turcos eram a maioria étnica do Império Otomano, tanto que a Turquia é a herdeira desse império.
mas como eu disse, haviam outras etnias que mais para o final do século XIX começaram a ser mais assediadas e mais atacadas. Então aqui, segundo o museu, esse é um processo voltado contra os armênios que se estendeu por muitos anos e que foi sendo construído por muitos anos, com diversos ataques ao povo armênio, muito nesse sentimento de que os armênios não são turcos, né? Então eles têm que ser eliminados ou turquificados, da mesma forma para outras etnias daqui que pertenciam ao Império Otomano. Só que como nos Balcãs, lá para oeste, na Europa, os otomanos já tinham perdido muito território, o que restava a eles era tentar uma investida a leste, porque existem outros povos turcos e muçulmanos a leste daqui, lá na Ásia Central, até na China, até hoje tem. E então esse panturquismo era uma tentativa de estender o Império Otomano até a Ásia Central. E quem está no meio disso? A Armênia. Vale lembrar que nessa época também a Armênia era dividida entre o Império Otomano e o Império Russo. E o que aconteceu no início do século? A Primeira Guerra Mundial colocou frente a frente o Império Otomano contra o Império Russo. Mas eu tô pulando etapas. Então durante, na última década do século XIX, primeira década do século XX, houve uma série de ataques aos povos armênios. No início do século XX houve a Turquia chama de revolução, que são os jovens turcos, que na época foi visto como uma revolução, uma reforma do Império Otomano, em que esses jovens turcos que eram ligados ao exército e com ideais nacionalistas assumiram o poder, inclusive apoiados pelos armênios, porque queriam reformas, queriam mudanças. Só que depois que eles entraram no poder, constatou-se que, na verdade, o sentimento de panturquismo que eles tinham era ainda mais forte do que o antigo sultão. E foram eles que arquitetaram e executaram todo esse plano do genocídio. Os principais nomes deles são o Enver Pasha e o Taná, acho que é Taná Pasha. Pasha é tipo líder, é tipo um título importante para os turcos. Então o Enver Pasha e o Taná Pasha, acho que é Taná, posso estar falando errado, foram os principais nomes disso, que eram ministros importantes dentro do governo. Então, na Primeira Guerra Mundial, como haviam o Império Otomano entrou junto com a Alemanha, muito por conta da rixa com a Rússia, então entrou para lutar contra a Rússia. Houve uma batalha entre os dois, e nessa batalha o Enver Pasha teve a brilhante ideia de atacar a Rússia no inverno. Isso já é um clichê na história. E ele liderou não sei quantos mil armênios para lutar contra armênios pela Rússia. E isso foi um desastre completo. O Enver Pasha por pouco escapou de ser prisioneiro. Segundo o museu, ele foi salvo por armênios, inclusive. E essa derrota serviu de bode expiatório para o discurso de que armênios estão prejudicando o Império Otomano. Os armênios não fazem parte do Império, não carregam o sentimento do Império. E aqui começou o genocídio, no sentido de que as tropas armênias, primeiro foram convocados muitos homens armênios convocados para a guerra. E essas tropas armênias tiveram suas armas retiradas. Eles foram colocados para fazer trabalhos braçais, tipo construção de ferrovia, construção de acampamento, essas coisas. E muitos morreram de exaustão nesse momento. Eles marcam aqui como o início do genocídio armênio. Primeiro, tirar as armas do povo. Segundo, essa morte por trabalhos forçados. O segundo momento foi já em 1915, quando em Constantinopla, hoje Istambul, reuniram membros da elite intelectual armênia. Existiam muitos armênios morando em Constantinopla, e cerca de 500, 600 desses foram reunidos, presos e mortos. Alguns deportados, outros mortos. Gente importante mesmo. E isso permitiu que abrisse as portas para a terceira fase, que foi o principal método de execução, assim. Porque a palavra genocídio, né, hoje é muito vinculada a
Segunda Guerra Mundial, né, ao Holocausto, que foi uma instrumentalização completa, uma máquina da morte. Então é muito vinculado a isso, né? Câmara de gás, milhares de pessoas morrendo assim em segundos. E na época não foi assim, né? O principal método de morte foram o que eles chamam de caminhadas para a morte, que o governo baixou um decreto de que as áreas ocupadas por armênios tinham que ser deportadas. Então os armênios tinham de 1 a 3 dias para pegar seus pertences e sair de lá, e ir em direção à Cilícia, se eu não me engano. A Cilícia é aquela esquina ali da Turquia com a Síria. Isso significa caminhar por deserto, caminhar por montanha, caminhar por regiões muito áridas. E não só a caminhada era fatigante, como foi organizado com turcos e curdos que viviam nas regiões para que atacassem esses povos e roubassem seus pertences. Então muitas pessoas morreram nessa caminhada. Há relatos de que o rio Eufrates, que passa ali na região, em alguns trechos era vermelho por conta do sangue dos corpos. Haviam barragens de corpos. E somando tudo, né, mais de 1.500.000 armênios morreram. Os poucos que conseguiram chegar até Alepo, então, Armênia aqui, Yerevan até Alepo, na Síria, ou até outras cidades ali da região, conseguiram se salvar e sair para fora, para a França, para os Estados Unidos, Uruguai, na Argentina tem uma população armênia grande. Até hoje a maior parte da população armênia está na diáspora. Inclusive eu descobri, eu não sabia, o mais famoso deles é a família Kardashian. Esse sufixo Ian é um sufixo armênio, né? Kardashian, Yerevan. Então essa é uma das consequências. E isso aconteceu de 1915 a mais ou menos 1918. Eu estou um pouco perdido nas datas, mas se eu não me engano, em 1918 a Armênia conseguiu independência e formou-se como um país de fato. Em 1920 houve uma troca no governo turco, porque, né, acabou-se a guerra, os otomanos saíram como perdedores, tiveram que assinar um acordo de Sèvres, que dizem que era mais humilhante do que o acordo de Versalhes para a Alemanha. Então dividiu a Turquia, né, o resto do Império Otomano, em muitas partes, inclusive a região que era para ser a Armênia, muito maior do que é hoje, inclusive com acesso ao Mar Negro. Hoje a Armênia é um país sem acesso ao mar, pequeno. Então depois da guerra, com a troca de governo na Turquia, houve um julgamento e esses jovens turcos, os organizadores do genocídio armênio, foram julgados e condenados à morte. Acho que todos foram condenados à morte, mas todos já estavam no exílio. E, se eu não me engano, somente um foi executado na época dos julgamentos. E logo depois disso, o Mustafa Kemal, o Atatürk, foi eleito ou subiu ao poder, não sei direito como é que foi a história dele, subiu ao poder na Turquia e anulou esse julgamento. A Armênia, que já era um país já com suas identidades nacionalistas, não gostou nem um pouco disso e organizou um movimento, uma operação para executar essas pessoas que foram julgadas e condenadas em tribunal. Então, jovens armênios, principalmente órfãos do genocídio, sobreviventes e órfãos do genocídio, conseguiram rastrear e localizar esses turcos, os jovens turcos, e assassiná-los. O Taner Pasha morava em Berlim. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça. O cara que matou ele foi preso na hora e assumiu como culpado. E ele foi inocentado pelo tribunal alemão, que é impressionante. Então, de forma bem resumida e genérica, esse foi o genocídio armênio, que é uma história que não se fala muito e que, inclusive, até hoje a Turquia não reconhece fala que não aconteceu. Uma das justificativas é que o termo genocídio não existia, né? Não existia uma tipificação para esse crime. Mas isso não é um argumento válido, porque não existia o crime tipificado, o genocídio, antes do Holocausto judeu também. E a Alemanha reconhece, né? Tenta, né, até hoje reparar os danos, enfim. Já a Turquia não. Por isso as relações com a Armênia e a Turquia são estremecidas, acho que até as fronteiras são fechadas. E é complicado, né?
Mas é isso, mais de 1.500.000 de pessoas mortas. Uma das coisas que aconteciam nas marchas para a morte também era sequestro de crianças para que elas fossem criadas segundo os preceitos turcos, segundo os preceitos do Islã. Então ainda há pessoas, muito provavelmente, né, há pessoas que são armênios e nem sabem disso. Esse aqui é o complexo do memorial. Aqui embaixo fica o museu. Aqui o pilar de renascimento da Armênia. E lá no fundo, o Templo da Eternidade. Aqui, essa parte é uma... Esqueci a tradução de alley. Tipo, caminho, rua da memória, em que tem essas árvores que foram plantadas por chefes de estado, chefes de governo que vieram prestar as homenagens e reconhecer o genocídio armênio. Adivinha que país que não tá aqui? Ele mesmo, o Brasil. O que me surpreendeu, pra ser sincero, porque o Brasil é super famoso pela diplomacia e pelas boas relações, então gostaria depois de pesquisar o motivo pelo qual o Brasil não, se é que existe, né? Pelo qual o Brasil não reconhece o genocídio armênio. Ou talvez já reconheça hoje, né? Eu tô com a informação desatualizada. E aqui do complexo dá pra ter uma boa visão de Yerevan. O centro é pra lá. De onde eu tô, mais ou menos em linha reta aqui, porque dá pra ver aquela torre ali que parece que é a torre do Japão. E é bem grande a cidade, né? O centro não é tão grande, apesar de que eu tô achando difícil de fazer ele a pé. Aqui tem um estádio de futebol, tem até um time treinando. E esse aqui é o Monte Ararat, que eu acho que não vai dar pra ver, mas dá pra ver aqui, ó. Esse aqui é a subidinha dele e essa aqui é a outra subidinha dele. É imenso. Uma das fotos mais... Se você pesquisar, sei lá, Armênia, Ararat no Google, vai dar pra ver a foto daqui com a visão dele sem nuvens. Eu queria muito que tivesse um dia assim. Não sei se vai estar. Inclusive isso é uma das tretas, né? Fruto do conflito com a Turquia, que o Monte Ararat é importante para a cultura armênia e ele hoje está na Turquia por causa desse acordo que não foi respeitado. Inclusive eu esqueci de falar, o acordo não foi respeitado porque em 20 ou 21 os kemalistas, né, que são as pessoas que seguiam o Atatürk, o Mustafa Kemal, atacou uma parte da Armênia com a justificativa de que a região que eles queriam tomar para eles era muito turca e eles não iam ceder de jeito nenhum. Essa disputa foi resolvida já quando a Armênia virou soviética, né? Então entrou para a União Soviética e meio que num acordo assim um acordo de cavalheiros que eles falam, né? A gente vai parar de discutir, você fica essa terra aqui, você não enche mais o saco. Que foi uma solução tranquila, mas acabou negando boa parte do território que a Armênia tinha direito. Bom, esse acho que foi um vídeo mais teórico demais, né? Eu não sei como é que ficou isso, mas acho que é isso. Acho que é legal saber a história por trás disso e que é uma história assim importante para o país. Então, muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima.